Olá, eu sou Gilberto Muniz, boas notícias corre aqui. Um pouquinho aqui dos nossos Opalas, pessoal, para vocês verem como é que é em Belo Horizonte, uma rua aqui no Parque das Mangabeiras. Olha só os Opalas que a gente tem aqui. Esse é o 400, tá vendo aí? Carro muito lindo. Olha aí. Olha aí. Banco de couro, gente. Negócio assim fantástico. Olha aí. Olha aí. Olha aí, Dudu. Pra você. Meu filho é apaixonado por esses carros. Tá aí. Os Opalas. Um mais lindo que o outro. Olha aí o Comodoro. Olha aí os Opalões. Olha só. Opala, Caravan. Muito bonito aí os carros, os Opalas, os Caravans. Então isso aí é para você conhecer um pouquinho aí de Belo Horizonte, Parque das Mangabeiras. Registrando aqui uma exposição de Opala, Caravan. Olha aí, é um carro muito bonito. É carro de colecionador. Olha aí, que bonito. Portas, duas portas. Olha só carrão. Olha só, Eduardo, esse aqui, que lindo. Esse carro aqui, muito bonito, olha só. Muito bonito, cada um deles. Então, para você aí lembrar desses carros que marcaram a época dos anos 70, provavelmente, tá bom? Um abraço. Olá, galera. Vocês vão verificar um vídeo que me remete ao que eu tinha falado no vídeo anterior. Foi uma lembrança que eu tive. E numa das minhas viagens de férias, nós fomos até Belo Horizonte. E você pôde ver ali aqueles Opalas, Caravan. São carrões, vamos dizer assim, da época lá de 78, 82, né? 79. E é interessante porque eu estava falando no vídeo anterior, quando o meu pai, nós nos aproximamos depois, lá pelos 16, 17 anos, e eu fui trabalhar com ele num estacionamento. E como todo adolescente jovem, né? Para você ter uma ideia, eu nunca tive assim, por exemplo, uma relação com meu pai, onde ele viesse, por exemplo, e incentivasse a dirigir. Eu, na verdade, aprendi sozinho e aprendi dentro do estacionamento, mexendo nos carros. Na verdade, primeiro eu aprendi a manobrar. E percebo um risco, né, de você, muitas vezes, estar mexendo num carro de um cliente e poder correr o risco ali de amassar, de bater, mas eu aprendi a manobrar. E uma certa vez, então, eu falei que ia contar essa história, para vocês verem que interessante. Como que a gente entra num risco, né, na juventude, na adolescência, a gente não põe ali a responsabilidade como algo sério na nossa vida. A gente muitas vezes é muito imprudente, é muito de agir no impulso, né? O adolescente tem muito isso, agir no impulso.
E meu pai então me deixava eu dormindo lá no estacionamento, ele ia para casa e tinha que sempre ficar alguém lá para cuidar dos carros que pernoitavam, né? E meu pai tinha um Opala, você viu no vídeo anterior aí, né, na primeira parte, na verdade, desse vídeo, quantos Opalas lindos, maravilhosos. Eu vou colocar aqui para você, mais ou menos, porque eu não tenho foto lá da época, mas eu achei aqui algumas fotos bem iguais, ou parecidas, com o Opala que meu pai teve. Na época era 4.100, não lembro se era o SS, mas era um Opalão preto. Ele tinha a sua frente arrebaixada, a traseira era mais alta, dois coletores de escapamento que vai até lá na frente, assim, e quando ligava fazia aquele ronco assim de um carrão, né? E a marcha do Opalão é muito legal, aquele negócio, muito legal. E meu pai foi embora, então foi dormir, e eu, né, matutando, puxa vida, eu tenho chave de tanto carro aqui, bem que eu poderia pegar um desses, né? Aí eu pensei, tinha carro de cliente ali, carros muito bons. Gente que tinha grana, né? Era ali no centro, na Visconde de Nácar, então muitos prédios ali, né? O pessoal não tem estacionamento, ou melhor, não tem de garagem nos prédios, então guarda no estacionamento. E aí eu pensei, sabe o que? Eu vou pegar o carro do meu pai. Outra coisa, tinha teto solar. Eu vou colocar aqui para vocês, tinha também aquele toca-fita auto-reverse. E junto tinha um equalizador Tojo, bem famoso da época. E em cima tinha um painel tudo cheio de luzinhas, um som estéreo, era, você ligava aquele Tojo equalizador, o som ficava assim, cara, era um som fantástico. No tempo da fita cassete. Você colocava um som ali de rock, eu gostava muito de rock. Na verdade, drogas, rock, sexo, era aquilo, era a minha vida. E é interessante que daí eu peguei o carro, liguei, né? E o Opala ele é grande, ele é fundo ali, onde tem os pedais ali da embreagem, do freio, do acelerador. E era aqueles coletores, dois escapamentos assim, compridos, retos, até lá no, da onde é a saída do motor, né? Cara, daí eu ligava aquele som, tinha as luzinhas, teto solar, eu falei, é hoje. Lá vai o Beto, que era meu apelido, né? Dar uma volta no carro do meu pai. Não tinha carteira, nunca tinha saído com carro, gente. Eu só tinha feito ali as manobras, eu manobrava para estacionar. Quando o cliente parava, eu pegava e estacionava o carro, né? E lá vou eu. Bom, vou abrir o estacionamento, vou dar uma volta lá no Largo da Ordem, que é ali perto da Visconde de Nácar. Gente, só Deus mesmo para dar o livramento, porque poderia acontecer muita coisa. E meu pai nem sonhava. Na verdade, eu nem me lembro se eu contei para meu pai isso. As aprontações dos adolescentes, né? Enfim, lá tô eu, saí com o carro, e isso já era de madrugada, só que Largo da Ordem é um movimento. Aí o que que aconteceu? Eu então fui dar uma volta, eu acho que é Cruz Machado, se eu não me engano, logo depois. Era ali entre a Saldanha Marinho, né? O estacionamento, quase esquina com o Visconde de Nácar. E aí eu saí com o Opala, tranquei todo o estacionamento, lá eu, menor de idade, 16, 17 anos, aqueles, cara, aquele negócio, e eu era pequeno, ainda sou pequeno, né? Minha altura é 1,69 m, mas naquela idade eu lá, magrinho, dentro daquele Opalão, aquele carrão, pra mim era como se fosse uma Ferrari, né? Opalão 4.100, aquele cara, muito era uma loucura. Aí para eu no sinaleiro, a perna tremia. Primeira vez que eu tava pegando aquele carro, meu pai nem sonhava. Aí virei à esquerda na Cruz Machado
e fui em direção ao Largo da Ordem. Meu amigo, eu não sei como é que eu retornei ao estacionamento. Eu só sei que eu fui, sabe, dando aquele soco, porque, cara, você não tem prática, um carrão daquele, o som no último, luz piscando, porque tinha um painel cheio de luzes, o tojo ligado, que é o equalizador, né? Toca-fita auto-reverse, era moderno, um dos primeiros. E lá estava eu dando volta lá no Largo da Ordem. Quando chega lá, no final da Tiradentes, eu nem lembro direito, naquela época, se eu não me engano, eu não sei agora se a gente cruzava ali pelo meio da Tiradentes, onde hoje tem um tubo, antiga Arapuã, não sei se você lembra disso, Arapuã, essas lojas Arapuã, do Pica-Pau, para você ter uma ideia, parece que cruzava a Tiradentes e daí dava a volta ali por trás da catedral, e aí a gente entrava no Largo da Ordem. Só que na madrugada, meus queridos, aquilo ali era um movimento que você não faz ideia. E lá estava eu, primeira vez que eu peguei um carro, um Opalão 400, adolescente. Morreu não sei quantas vezes, minha perna tremia. Entrei na principal ali do Largo da Ordem, tem aqueles pontos de ônibus, depois você sobe, e aí tem aquela parte toda ali da Casa Vermelha, né? A Igreja do Rosário e tudo aquilo ali. E é interessante porque o que aconteceu? Quando eu estava lá próximo do viaduto que tem do Largo da Ordem, o que me acontece? Aparece uma polícia. Minha perna tremeu, cara. Pensa numa perna que tremeu. E ele, de repente, começou a parar os carros. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Se esse cara me para aqui, eu menor de idade, sem habilitação, porque era menor, com o carro do meu pai, que ele nem sonha eu estar com esse carro. Graças a Deus, parou o primeiro carro da frente, e ele levantou a mão, eu falei, nossa, ele vai me parar. E acabou que ele fez, pode vir. E eu fui. Meu Deus, eu acho que aquilo ali eu falei assim, Deus, nunca mais eu vou pegar o carro do meu pai escondido se o senhor me livrar dessa. E foi o que aconteceu. Eu tive um livramento literalmente, porque eu poderia ter batido aquele carro, podia ter causado um acidente, podia ter acelerado errado ali, trocado acelerador com freio, enfim. Você sabe, a prática de dirigir é muito diferente de você simplesmente pegar um carro e um Opalão, 400, era uma máquina. Graças a Deus fui, passei o viaduto, fui até lá embaixo, né? Aí virei na Visconde Nácar, entrei, estacionei o carro do meu pai e ele nem ficou sabendo disso. Hoje é uma risada aqui, é algo que eu me lembro, né? Meu pai já partiu dessa vida. Eu confesso que eu não lembro se eu contei para ele ou se contei. Eu lembro que eu contei muita coisa. Uma outra vez também aconteceu no mesmo estacionamento. Meu pai tinha uma Kombi de aluguel e eu fui mexer com a Kombi dentro do estacionamento. Eu arrebentei toda a lateral da Kombi, do lado da guarita, enfim. Queridos, isso é mais uma parte aí da minha vida, onde foi tenso essa situação, poderia ter acontecido um acidente, imagine se eu batesse aquele carro, ou se eu fosse pego, né, seria talvez uma blitz ali, no Largo da Ordem, e meu pai, com certeza, cara, eu não queria de maneira alguma que isso tivesse acontecido, porque ia ser feio. Meu pai, ele nunca me bateu, mas o sermão dele, vou te falar, doía mais do que uma surra. Então era algo muito complicado. E nessa fase, depois, eu andava nas noitadas, né? E eu quero deixar aqui para que você saiba que eu vou continuar essa história, vou contar outras situações que ocorreram para você perceber quanta coisa aconteceu na minha vida, tá bom?
Então, obrigado por você que está aí no nosso canal. Se você não é inscrito no Boas Notícias Corre Aqui, se inscreva no canal. Clique no sininho para que cada vez que eu colocar um vídeo novo você possa ser avisado, notificado. E compartilhe, deixe o seu recado, dê o seu like. E nos vemos no próximo vídeo, onde eu vou contar um pouquinho a história do Fuscão. A história do Fuscão você vai ver. Cara, essa piazada apronta demais. Então até a próxima. Tchau.